Êxodo 14, verso 21 e 22. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental, toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas lhe foram como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Amém? Aqui o povo de Israel estava com o mar à frente, e atrás dele estava o faraó com os seus cavalos e cavaleiros. Eles não tinham saída a olhos humanos, mas quando Moisés clamou a Deus e pediu uma saída, Deus falou para ele: estende a sua mão sobre o mar, o seu cajado, e toque no mar. Ele fez, por Deus o mar abriu. Eu quero falar também para vocês em Josué 3,13: porque há de acontecer que, assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem as águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas de cima descem e pararão num montão. 17. Porém, os sacerdotes que levaram a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Aqui Josué também, por Deus, abriu, aqui foi o Rio Jordão. Josué, para quem não sabe, foi o sucessor de Moisés. Deu seguimento à história depois de Moisés. E em Josué 4,14 vai nos falar assim: naquele dia o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Por que Josué teve que abrir o Rio Jordão? Para o povo temer a ele, porque o povo temia muito a Moisés. Mas Josué, ele era um aprendiz de Moisés, ele ficou no lugar de Moisés. E quando Deus permitiu que Josué fizesse isso, está falando aqui para nós no capítulo 4 de Josué, verso 14: e temeram como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida, por honra e glória do Senhor. Também quero falar para vocês em 2 Reis 2,8, são 4 águas que foram abertas, tá? Moisés, Josué, vou falar para vocês de Elias e também de Eliseu. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas e passaram ambos em seco. Aqui Elias estava com seu aprendiz Eliseu, e Elias falou para ele: fica aí, fica aqui que eu vou passar o Jordão. Ele falou: não, onde você for, eu vou com você. Então Elias pegou a capa e feriu as águas, e elas se dividiram em duas partes. E em 2 Reis 2,14, após eles ter passado, Elias foi tomado elevado ao céu. Eliseu teve a porção dobrada de Elias, que ele pediu. Elias falou para ele assim: me pede algo que eu vou lhe dar. Vou pedir a Deus. E Eliseu pediu porção dobrada de Elias. Até Elias falou assim: dura coisa me pedistes, mas se você me ver subindo ao céu no carro de fogo, você vai ter o que você pediu. E ele viu, Elias subiu ao céu. E quando Eliseu, ele precisava passar de volta. Então no verso 14 do capítulo 2 de 2 Reis, ele nos fala: e tomou a capa de Elias, que lhe caiu. Quando Elias subiu, a capa dele caiu, e Eliseu pegou a capa. Verso 14: e tomou a capa de Elias, que lhe caía, e feriu as águas, e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e para outra banda, e Eliseu passou. Assim como Elias passou, Eliseu também passou. Por quê? No verso 15, a parte B vai nos falar, vamos ler o versículo inteiro. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte de Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E viram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Aqui, esses profetas que estavam em Jericó, eles
olharam para o que aconteceu com Elias. Ele tocou e o rio também se abriu e falou: o mesmo Deus de Eliseu está com Elias. Eu quero falar para vocês de mais um. Esse está em Mateus capítulo 14, verso 22. Logo ordenou Jesus aos seus discípulos que entrassem no barco e fossem diante dele para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegada já tarde, estava ali só. Aqui Jesus pediu para o discípulo dele entrar no barco e seguir caminho. Mas ele ficou porque ele queria orar no monte, sozinho. Verso 24. E o barco estava já no meio do mar. O barco estava onde? No meio do mar. Açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Oh, glória a Deus! Glória a Deus, aleluia! Moisés, Josué, Elias e Eliseu, eles abriram o rio e o mar. Mas Jesus, ele andou por cima da água. Amém? Glória a Deus! Eu quero falar para vocês essa noite. Jesus quer que você ande por cima da água pela fé. Sabe como? Aleluia! Quando uma pessoa te afrontar, você sabe como você passa por cima da água? Quando você não liga e não dá ouvidos, não fica nervoso. Isso, você está passando por cima da água, você está vencendo o inimigo nessa hora. Amém? Glória a Deus.